5 anos depois de Vingadores Guerra Infinita, a gente ainda tá debatendo o filme. Esse é o patamar que a gente sente por um dos melhores filmes que o Sam já fez. Foi ali que o Thanos conseguiu o que ele queria, né? Que é usar a manopla do infinito pra destruir metade da vida do universo. Momento maravilhoso, né? Bom, maravilhoso pra gente, né? O filme foi horrível. Aquilo podia ter sido evitado? O estalo? O Doutor Estranho, ele errou quando ele visualizou 14 milhões de futuros? A polêmica voltou a pegar fogo com uma declaração bombástica. A culpa de tudo que aconteceu foi do Capitão América. Como assim? Uma pessoa importante da Marvel largou essa bomba e saiu correndo. Será verdade? É o que você vai conferir agora. Menos de R$1 por dia para você ter acesso ao melhor treinamento de YouTube backstage da internet. No YouTube, sem aparecer, você vai ter acesso ao mesmo método que eu utilizei no canal Acredite ou Não para atingir mais de 3 milhões de inscritos e monetizar no YouTube, mesmo sem precisar aparecer em nenhum vídeo. Com 10 módulos super completos e mais 5 bônus exclusivos, o YouTube, sem aparecer, vai te levar do zero até um canal monetizado em pouquíssimo tempo. Mas claro, né? Se você se dedicar e principalmente aplicar tudo que você aprender. E além disso, você tem 7 dias de garantia para você conhecer o treinamento por dentro, sem compromisso nenhum. E caso você não goste do treinamento, você perceba que não é para você, você me manda um e-mail que eu devolvo cada centavo que você investiu. Beleza? Continua a amizade. Aperta no primeiro link da descrição que eu vejo você lá dentro. Valeu! Peter aqui. Eu tenho pra mim que o Doutor Estranho foi o cara que armou tudo, ok? Eu já soltei essa teoria aqui no canal. Quem não viu, assiste aqui, porque tá bacana. Também tem gente que jogou culpa no Hulk. Tem gente que jura que o Peter Quill estragou tudo, né? Tem gente que diz que o Thor devia ter acertado a cabeça do Thanos. É pra todos os gostos. E é engraçado que todo mundo é culpado do estalo. Menos o maluco do Thanos, percebe isso? Os caras botam a culpa em todo mundo, menos no Thanos. Pô, foi o cara que estalou. E bem, agora sobrou até pro Steve Rogers, né? Faltava ele. Sim, o homem mais santo do Sam, o único ser humano tão nobre que conseguiu até dar uma tortadinha no Mjolnir. Falaram que a culpa é dele. Como assim? Você vai entender essa polêmica agora. Mas já comenta aqui embaixo, qual foi o personagem que você mais gostou de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato? Tô olhando os comentários, vai ser importante. Vamos lá. A verdade, galera, é que o novo filme da Capitã Marvel nem tinha começado a filmar e já tava gerando marketing negativo. A culpa era da Carol Danvers, né? Foi dos haters da Kamala Khan? Nada disso. A treta tudo começou com a Nia Da Costa, a diretora de The Marvels. Bom, Nia Da Costa, ela chegou no Sam com o pé na porta. Ela foi anunciada para ser diretora do filme que juntaria Carol Danvers, Kamala Khan e Mônica Rambeau. Nia Da Costa podia ter chegado na humildade, na tranquilidade, mas ela já chegou causando, ok? O fato é, Nia Da Costa é leitora de quadrinhos compulsiva. E como todo leitor de quadrinhos compulsiva, né, como eu sou também, ela é cheia das teorias. É por isso que eu trago tantas teorias pra vocês. Porque nós, leitores, que gostamos pra caramba, a gente, né, consegue visualizar vários cenários. Então a gente gosta de trazer isso pra vocês. Então assim, só pra vocês terem noção, Nia Da Costa se juntou recentemente com a Iman Vellani, né, que é a Kamala Khan, pra criticar a forma como o Sam tá levando o multiverso. E a Iman Vellani, eu já mostrei pra vocês aqui no canal que ela puxou briga com ninguém menos que o Kevin Feige, o chefão da Marvel toda. Ela, a Kamala Khan, pois é. Pois bem, Nia Da Costa e Iman Vellani defendem que a Terra do Sam não pode ser a Terra 616, porque a Terra 616 é a Terra canônica dos quadrinhos. Faz sentido, né? Apesar de não ser, porque é Terra 199999, faz sentido. Eu não sei por que elas falaram isso, mas enfim. As duas também se juntaram pra falar que a incursão não é nada daquilo que a gente viu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Também faz sentido, porque se for comparar com os quadrinhos, realmente não tem nada daquilo. Mas é aquela coisa, sempre adapta parcialmente. Enfim, o assunto aqui é outro. É o que a Nia Da Costa falou lá em 2021. Ela tinha acabado de ser escolhida para dirigir The Marvels e já chegou soltando o verbo na voadora. Sente só o que ela falou de Vingadores Guerra Infinita. Abre aspas, editor. Algo que gosto de dizer levianamente sobre o Capitão América é que o estalo é tudo culpa dele, porque ele estava tentando fazer o seu melhor, tentando fazer a coisa certa. Existe um mundo em que ele é um vilão, porque, no final das contas, ele deveria apenas ter sacrificado o Visão. Ele escolheu a vida de um robô, ainda que senciente, em vez de literalmente todo o universo. Há uma espécie de anti-herói nisso, se você quiser olhar através dessa lente. Então assim, na opinião da diretora, era pra ter colocado o Visão para jogo mesmo. Os Vingadores deveriam ter destruído a Joia da Mente junto com o Visão, enquanto ainda dava tempo. Steve Rogers bateu o pé e insistiu que a Joia da Mente fosse removida do Visão antes da Feiticeira Escarlate desfazer a Joia do Infinito. Não deu tempo, né? Thanos invadiu Wakanda com tudo e arrancou a Joia da Mente do Visão. E o resto vocês já sabem. Se a gente parar pra pensar friamente, Nia Da Costa tá certa, galera. O próprio Visão sabia disso, o próprio! Ele podia até ter emoções, mas ainda era uma IA. O Visão estava disposto a se sacrificar para impedir os planos do Thanos. Ele,
Foi Steve Rogers que bateu o martelo, que colocou a emoção na frente da razão. Raciocina comigo, galera. Deixa a sua emoção um pouco de lado. Eu quero que você faça o exercício de pensar com razão, ok? Porque se você botar a emoção na frente, você vai pensar, não, tem que salvar. Uma vida é sempre uma vida. Tudo bem, mas a razão é que metade da vida do universo vale mais do que uma vida. O fato é que o Capitão América já sacrificou demais na vida, né? Ele passou pela perda do melhor amigo, ele passou pela perda da mulher amada dele. Ele perdeu até mesmo o bonde da história, não participou da história. Então ele tinha na cabeça dele essa convicção de que não deveria haver mais sacrifícios. E Steve Rogers sempre foi movido pelo quê? Pelo otimismo. O cara é meio Bob Esponja, sempre feliz, né? Por aquele sentimento de vai dar certo, a gente vai conseguir. É o que eu falo pra vocês, a gente tem que ser assim também, sempre funciona. Então naquele momento ele não pensou como um soldado faria. Se o Tony Stark estivesse ali naquele momento, ele tinha desligado a visão sem piscar 2 vezes. Não, ele mandava a visão pro saco fácil. Pro saco não, pro ferro velho, né? Tony Stark ia se odiar, ia conviver com as consequências dessa decisão, com certeza, mas seria o caminho que ele escolheria. Acho que você sabe disso também. Tu consegue imaginar o Tony Stark, do jeito que ele pensa, sempre com razão, ia pensar, não, vamos deixar o Visão vivo porque é melhor, depois a gente lida com o Thanos. Porra, fala sério. A gente viu que o altruísmo do Capitão América causou um dominó de eventos, um efeito borboleta. Metade da vida do universo foi extinta. Anos depois, os Vingadores conseguiram reverter o estalo, beleza. Mas isso custou mais 2 vidas para a equipe. Natasha Romanoff e Tony Stark. Olha aí, Steve Rogers! Agora vamos imaginar, beleza, vamos fazer um raciocínio aqui. Vamos imaginar que o Steve Rogers tivesse autorizado a destruição do Visão. Se naquele momento realmente ele falasse, não, vamos botar o Visão pro ferro velho, vamos jogar, sei lá, no mar, né, pra enferrujar. Como que vocês acham que a Wanda Maximoff iria reagir nessas condições? Ela teria surtado muito antes. E ela teria surtado com ódio profundo pelos Vingadores. Né? A gente imagina isso. Eu não quero nem imaginar como teria sido isso. O Thanos poderia até ter sido detido, né? Mas os Vingadores teriam que lidar com a Feiticeira Escarlate virada na revanche. E Feiticeira Escarlate pode ser pior que o Thanos. É impossível saber que rumos a linha temporal teria seguido. E pra complicar ainda mais, a gente viu que a Wanda realmente matou o Visão. Porque quando tudo estava perdido, a Wanda matou o Visão e destruiu jogadamente. Só que o Thanos chegou e inverteu o tempo. Então eu pergunto, quem garante que o Thanos não teria feito exatamente a mesma coisa se o Visão tivesse sido destruído, né? Mesmo que tivesse sido destruído 1-2 dias antes. Entende? Então pensando nisso, eu diria que é impossível colocar a culpa no Steve Rogers. Ele tomou uma decisão que o coração dele achou a correta. O Capitão América acredita que o fim jamais justifica os meios. É isso que fez ele ser tão digno. Eu acho isso. E eu penso igual. Eu acho que o fim não justifica os meios. Da mesma forma, eu não acho que dá pra culpar o Peter Quill, o Hulk, o Thor, né? Quem quer que seja. Aliás, o Peter Quill, sei lá, hein, cara. Pô, podia ter tirado daquela lupa. Mas enfim, o estalo foi um conjunto de eventos e todos esses eventos foram provocados pelo Thanos. Ou pelo Doutor Estranho, né? Vai saber. E aí, o que você acha? Nia da Costa tem um ponto aí ou a diretora falou groselha? Qual é a tua expectativa pra The Marvels? Comentem. E toca aqui. Pô, você tem que tocar. Toca, bota a sua digital aqui nessa redoma. Botou, tô sentindo, hein? Porra, cara. Aperta agora. Porra, maneiro, hein? Agora toca aqui embaixo no sininho. Ativa o sininho. Aí sim, aí você tá completo, você virou um nerd casca grossa de respeito. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!